Horas e 20 minutos lá em Barra do Garças, são 7h20, nós já estamos de volta com Giro Notícias, edição deste 1º de dezembro, nosso último dia não, eu estou falando desde ontem, né, último dia, falando último mês do ano, já está aqui conosco, presencialmente no estúdio, a vereadora por Cuiabá, Edna Sampaio, do Partido dos Trabalhadores. Antes de mais nada, vereadora, prazer recebê-la, a primeira vez que a gente recebe a senhora aqui no Giro Notícias, seja muito bem-vinda, que seja a primeira de muitas. Obrigada, Ariana, boa noite a todos os ouvintes, boa noite a todos vocês que estão trabalhando ainda até uma hora dessas. É verdade, alguns já saíram, estão no trânsito nos ouvindo, tem aqueles que nos acompanham através das redes sociais, a gente está ao vivo também agora em todas as plataformas. Maravilha. Bom, vereadora, eu gostaria de começar falando, eu vi que tanto a senhora quanto o Juca do Guaraná, o presidente da Câmara de Vereadores, durante esse mês de dezembro foram feitas diversas... O que eu falei, gente? Dezembro. Eu tô com dezembro, porque hoje é 1º de dezembro. Durante o mês de novembro, foram feitas diversas ações voltadas ao mês da consciência negra. Estamos hoje em 1º de dezembro, eu queria que a senhora falasse um pouquinho do que foi feito, como é que foram esses trabalhos, né? Da importância dessa data, da conscientização que a gente precisa ter com relação a essa data. Então, Ariana, o mês de novembro deste ano coincidiu também com o fato da gente ter à frente da Câmara Municipal, presidente da casa, o Juca do Guaraná, que é um homem negro, e é a primeira vez que um homem negro assume uma posição de comando da Casa Legislativa cuiabana. E, de outro lado, também é a primeira vez que uma mulher negra tem assento na Câmara dos Vereadores. Obviamente que isso fez com que nós, apesar das nossas diferenças partidárias, ideológicas, mas tivéssemos uma compreensão da importância da gente se unir para defender um tema que é pouco debatido nos espaços institucionais, até pela raridade que tem a presença negra nesses espaços, né? E o mês de novembro sempre foi marcado por uma série de atividades que os movimentos sociais em defesa do povo preto tem feito durante muito tempo. Historicamente se faz muita coisa no mês de novembro. O que nós procuramos é articular com esses movimentos sociais, né? Movimento negro de Cuiabá, Mato Grosso, com a sociedade que tem interesse em debater, enfrentar essa discussão do combate ao racismo, como, por exemplo, os sindicatos, que é o lugar de onde eu venho, e também com as instituições públicas, né? Para que nós pudéssemos fazer uma agenda comum para dar mais visibilidade à luta do povo preto na nossa cidade. Foi uma agenda extremamente importante, muito diversificada, que envolveu, além dos movimentos sociais, organizados, sim, como o Movimento Negro Unificado, que é um dos movimentos mais antigos no Brasil e que tem a sua coordenação estadual aqui no Mato Grosso, além dos coletivos negros da Universidade Federal do Mato Grosso, o povo de axé, né? Nós tivemos várias casas de axé que foram para a Praça Alencastro e colocaram suas tendas, mostraram sua cultura, a sua religiosidade, além dos empreendedores negros, né? A professora, sim, Jaci teve um papel muito importante na organização, junto com o Movimento Negro Unificado, bacana, com a universidade, para poder fazer a exposição dos empreendedores negros, né? Geralmente, sim, mulheres, né? Então foi uma semana muito rica, feita a partir da articulação de diversos entes, né? Instituições públicas e privadas, organizações do movimento social. Chegou uma pergunta aqui, vereadora. Sim. Já está chegando aqui algumas perguntas. O nome dela é Edna, ela é do 3 Barras. Minha xará. É verdade, xará da vereadora. E ela pergunta assim, vereadora, com relação a algumas discussões, acho que ela quer dizer isso, com relação a algumas discussões voltadas à questão de acabar com o feriado da consciência negra aqui na capital, o que a senhora pensa com relação a isso? E também teve até projeto já na L para tornar, acho que ela
perdeu uma palavra aqui, mas deve ser para tornar ponto facultativo, né, o feriado de consciência negra aqui na capital. Ela pergunta o que a senhora pensa sobre isso. Eu acho que quando você tem sempre, né, no mês de novembro, não é a primeira vez que surge alguém defendendo que o 20 de novembro não seja feriado, que seja um ponto facultativo, né? Acho que é o Gilberto Catani, se não me engano, um dos projetos. O deputado Gilberto Catani, que apresentou, inclusive eu estive lá quando ele fez a defesa do projeto, mostrando a foto do pai dele e dizendo que o pai dele era um neguinho e que ele não tinha nenhum preconceito racial, né? E que não era sobre isso. Também como hoje nós tivemos a votação do Conselho LGBTQIA+, e de novo o deputado Gilberto Catani, que também não se declara, ou pelo menos não se declara mais um homofóbico, também votou contra e fez toda a manifestação, movimentação contra a criação do Conselho. Uma situação muito lamentável. Mas em relação ao 20 de novembro, é claramente uma manifestação do nosso racismo, né? Então, por que que o único feriado dedicado à consciência negra, a um herói da população negra, que é o Zumbi, que fez uma resistência histórica junto com Dandara, na organização de um quilombo que é referência de resistência à escravização do nosso povo, por que que esse feriado incomoda tanto? Por que que é esse feriado que a gente quer tirar do calendário de feriados do nosso município, do estado, né? Isso não passa não passa desapercebido por nós, porque é certamente uma manifestação do incômodo que as pessoas, que o racismo, né, traz em relação ao feriado e ao nome do Zumbi, né? Sim, dos Palmares. Sim. A senhora acredita que esse tipo de discussão, por exemplo, levada, que nem pelo deputado até a Assembleia Legislativa, acaba enfraquecendo a luta? Não, eu não acho que enfraquece, pelo contrário. Eu acho que isso traz para a população negra, que é a maioria na nossa cidade, no nosso estado. Nós somos um dos estados mais negros do Brasil, nós temos uma população negra de cerca de 60%, né? E o município de Cuiabá também é um município que tem a maioria da população negra. Esse tipo de comportamento faz com que nós tenhamos ainda mais consciência da importância de levar esse tema ao debate público e da importância que tem a luta contra o racismo na nossa cidade e no nosso estado. Certo. Chegou outra pergunta aqui, vereadora. Paulo do CPA3, e ele pergunta, a vereadora Edna, ela é uma vereadora de oposição ou situação? Com certeza de oposição, né? Agora, a gente tem que compreender o seguinte, que nós nos acostumamos a olhar para a cena política da capital e ver dois tipos de posições, que é a posição da base, completamente vinculada aos interesses do Poder Executivo, e uma oposição vinculada ao interesse do governador Mauro Mendes, né? No caso. Sim. Essa é a cena majoritária colocada na Câmara dos Vereadores e das vereadoras hoje. Eu não sou uma oposição ligada a Mauro Mendes. E também não sou da base, né? Eu sou uma terceira possibilidade de posição dentro da Câmara. E aí a população tem que ficar atenta em relação a isso, né? Porque as pessoas tentam nos enquadrar entre um grupo e outro. E eu botar dentro das caixinhas, né? São duas caixinhas que as pessoas querem reduzir a realidade política. Sim. Na Câmara dos Vereadores a essas duas posições. Sim. Ou você é uma oposição bolsonarista, vinculada ao governador Mauro Mendes, ou você é submisso à base, né? Ao prefeito Manuel Pinheiro, então você está ali para garantir aceno positivo a todos os projetos que o prefeito manda para a Câmara. Mas eu digo para vocês que se vocês olharem os históricos da votação, existe mais coincidência de votação entre a base do prefeito e a oposição bolsonarista e ligada ao Mauro Mendes do que a posição da vereadora Edna Sampaio. Muitas vezes a vereadora Edna Sampaio vota sozinha na Câmara dos Vereadores por não compreender, por compreender que aquela matéria não merece a aprovação da Câmara, né? Complicado. Essa questão, a gente está em um momento muito delicado, né, no nosso país, e eu acredito que 2022 será bem mais terrível do que já estamos, já que o ouvinte infelizmente, já que o ouvinte já entrou nessa questão da política, vereadora, pela quarta vez, se eu não me engano, acho que é o quarto pedido de comissão processante que foi rejeitado na Câmara de Vereadores. Um desses pedidos era da senhora.
Sim. Né? E aí eu queria que a senhora explicasse, né, o porquê de entrar, o seu posicionamento dentro dessa situação, até já que a senhora esclareceu, olha, eu não sou nem assim e nem assado. Nem assado. Eu queria que a senhora explicasse com Sim, relação ao seu pedido, que também foi rejeitado ontem, né? Ontem. O que aconteceu nesse processo dos pedidos até agora de abertura de uma comissão processante em desfavor do prefeito? No primeiro pedido, a oposição bolsonarista ligada ao Mauro Mendes, eu tenho que falar isso para marcar a diferenciação. E eu não tenho nenhum problema de relação com nenhum lado nem o outro. Me relaciono com os dois. Mas é bom que a população saiba exatamente como é que é o jogo ali dentro. Então, eles apresentaram uma proposta feita por eles, mas apresentada oficialmente por um suplente de vereador, e essa proposta de comissão processante era extremamente débil, frágil, tanto que eles pegaram como razão para a apresentação a decisão do juiz que afastou o prefeito. Né? Então, veja bem, se essa comissão tivesse sido aprovada, e teve 4 votos a comissão apenas, só Sim. o voto deles, nós teríamos que parar no momento em que o juiz voltou atrás e disse assim, não, o prefeito volta para o cargo. Então, assim, imediatamente o que nós percebemos é que nós não poderíamos, sob hipótese alguma, aprovar aquele pedido, porque aquele pedido ele seria derrotado, mesmo que aprovado logo ali na frente. Sim. Então, o que nós arguímos, o que nós falamos ali? Que nós não poderíamos fazer um processo que não respeitasse o devido processo legal. Que a decisão era política, mas o instrumento era jurídico e ele precisava ter substância, ele precisava ser justificado, o crime teria que ser desenhado, estabelecido ali qual é o crime do prefeito e quais são as provas que estão colocadas. E as provas não eram e não seria jamais o afastamento do prefeito. Por quê? Porque o judiciário estava fazendo o papel dele. E o que a gente tinha que trazer para dentro da Câmara é o papel e a responsabilidade da Câmara. E não se apegar a uma decisão precária e monocrática de um juiz para justificar a abertura de um pedido de comissão processante. Então, essa foi a minha posição. E por que eu não estava enquadrada nessas duas posições, nem ligada ao bolsonarismo, as posições dos vereadores que são bolsonaristas, que são ligados a Mauro Mendes, sim, e nem ligada à base, a minha posição ficou como da base. Edna está na base, ela apoia o Manuel Pinheiro, está defendendo o Manuel Pinheiro. Mas em nenhum momento na minha fala eu fiz uma defesa sobre a inocência do prefeito ou disse qualquer coisa que pudesse sugerir que o que estava acontecendo não era grave ou não era importante. A minha defesa era sobre o devido processo legal e o instrumento ele tinha que ser cabível para a abertura de uma comissão processante ali. Foi essa a minha defesa. Mas teve toda essa polêmica em torno das minhas posições. No segundo pedido de abertura de uma comissão processante, justamente por conta das críticas que nós fizemos ali, o pedido já foi diferente, já tinha mais substância, já tinha mais consistência, já tinha, inclusive, juntado as provas ali para que pudesse abrir a comissão, e eu votei favoravelmente. Como votei favoravelmente também ao pedido do vereador Dilemário, que apresentou, inclusive, provas novas que tinham sido recém-publicadas, recém-divulgadas pelo próprio Ministério Público. Né? E aí, o que nós apresentamos lá atrás? Vamos trazer esse debate para o centro da Câmara Municipal, porque não podemos ficar sendo a todo momento trazida a questão de fora para dentro. Essa é uma responsabilidade da Câmara. Então, eu propus a criação de uma comissão especial para poder levantar todas as informações dos processos que corriam na Justiça, processos de ação civil na Justiça, sim, mais os inquéritos do Ministério Público, os termos de ajustamento de conduta. Foram 8 documentos analisados para que a gente pudesse apresentar a nossa posição, não enquanto Edna Sampaio, mas enquanto uma comissão instituída pela Câmara e votada por unanimidade pelos vereadores. Todos votaram favoráveis à criação da comissão. Em tempo recorde, a gente apresentou o relatório demonstrando que, de fato, havia um crime político-administrativo na contratação de pessoal na área da saúde e que, por diversas vezes, desde 2013, antes mesmo de ser o governo do Emanuel Pinheiro, os órgãos de controle tentavam fazer com que
a Prefeitura Municipal se enquadrasse na legalidade pela realização do concurso público. São inúmeras tentativas do Ministério Público, do Tribunal de Contas, do Judiciário, para fazer com que o município se enquadrasse na legalidade, na constitucionalidade, na contratação de pessoas. Então, nós apresentamos tudo isso, fundamentamos o pedido para dizer, não, a Câmara é responsável, tem o dever de apurar, tem o dever de abrir a comissão, porque, inclusive, na defesa, junto ao judiciário, o prefeito fez, ironicamente, uma defesa em que ele colocava que aquele crime que o Ministério Público estava acusando ele de ter praticado não era um crime que era competência do judiciário, e sim competência da Câmara, porque, de fato, é um crime de infração política administrativa. Sim. Usar a máquina pública como instrumento de política, de grupo, de partido, ou de quem quer que seja. E foi a primeira vez que nós tivemos uma votação substancial. Se você veja, no primeiro processo, nós tivemos 4 votos. Foi bem menos. Depois, a gente passou a ter, acho que 6 votos. E nessa comissão processante que eu apresentei, nós tivemos 10 votos. Significa que uma parte considerável da Câmara Municipal compreendeu aquilo que a gente estava falando e votou favoravelmente. Óbvio, nós não tivemos a vitória, mas isso demonstra que há sim possibilidade de trazer para o centro da Câmara a discussões que são da sua competência. Vereadora, chegou uma manifestação, uma outra manifestação aqui, deixa eu ver se eu consigo ler, do Cleberson, nosso ouvinte. Parabéns, vereadora, pela oposição. Sem cunhos políticos, tinha oposição na Câmara que estava mais para circo. É isso? É isso. Cleberson. Tá aí, lida a sua manifestação para a vereadora. Obrigada, Cleberson. Muito obrigada. Eu fico muito feliz mesmo que vocês compreendam a minha posição. Não é fácil para mim. Eu sou uma pessoa sozinha ali, eu sou a única vereadora do PT, a única de esquerda ali, e eu tenho, para mim, uma forma de atuação que as minhas divergências são políticas, mas eu em nenhum momento falto com respeito com os meus pares, respeito muito, acho que, independente da forma como chegaram ali, foi com o voto popular, e eu respeito o voto popular. Vereadora, a senhora, bom, o prefeito retornou ao cargo, hoje já se manifestou, não sei se a senhora já viu algumas coisas com relação a esse retorno dele. Enfim, a senhora acredita que tudo isso que aconteceu acaba afetando muito mais a população? Acaba de alguma forma afetando também o trabalho de vocês? Quando eu falo vocês, Câmara Municipal de Cuiabá, ir até os bairros, que a gente sabe que vocês fazem um trabalho muito mais próximo da população, ou até que ponto a senhora acredita que isso acaba afetando diretamente a população cuiabana? Com o fato? Exatamente, tudo o que aconteceu, desde o afastamento, agora o retorno do prefeito. Eu acho que afeta a população, com certeza. Primeiro, afeta a população o que está sendo feito na administração pública, que ainda não teve uma solução, que é você ter uma organização da administração pública sem profissionalização. A gente defende concurso público porque a gente entende que na administração pública não pode trabalhar só os amigos do prefeito, do governador, né? Precisa trabalhar gente séria, contratada através técnicos competentes da área, contratados através de concurso público, porque essas pessoas, elas têm estabilidade, elas se profissionalizam e elas estão ali não para atender a demanda de quem está provisoriamente no poder, no comando do Poder Executivo, mas para atender a população. Obviamente que em toda profissão tem gente boa, tem gente ruim, e a gente não pode fazer do servidor público o bode expiatório, né? A gente precisa entender que para que os serviços públicos existam, para atender a população, as pessoas que prestam serviço público precisam ser de carreira, precisam ser concursadas, porque só assim elas terão um compromisso, não com o político que colocou elas ali, mas com a população que mantém, através dos impostos, os seus salários. E a razão de ser do servidor público é prestar serviço à população. Atrapalha a população, então, a prática que vem sendo tomada na administração municipal, mas não só, nós sabemos que no Estado também acontece isso. No Estado nós temos mais de 20 anos sem concurso público para
o pessoal de saúde, portanto é o mesmo esquema que acontece no município, mas eu sou vereadora do município, então tenho a oportunidade de poder, como vereadora, cobrar do poder municipal a realização do concurso público. A outra forma que afeta a população é essa instabilidade política, porque há uma guerra em curso, que tem a ver também com os interesses do governo do Estado e do prefeito municipal. Há uma guerra que ela é midiática e ela é também uma guerra jurídica, né? Infelizmente, a gente está vivenciando isso e, obviamente, que a população é a mais prejudicada. Por exemplo, agora o prefeito deu uma coletiva pela manhã. No período que o prefeito Estopa assumiu o comando da pasta, nenhuma iniciativa foi feita no sentido de realização do concurso público, de resolver o problema, né? Ficou-se muito no espetáculo, no sentido de, vou mostrar que nós estamos fazendo, mas efetivamente o que foi feito para que o concurso pudesse andar um passo, aí a gente pudesse sanar esse problema, não foi feito. E hoje, a coletiva do prefeito, eu ouvi ela toda muito atentamente, e eu achei lamentável que ele tivesse usado o espaço da coletiva para fazer sua defesa, que deve ser feito nos autos do processo proposto pelo Ministério Público. Como prefeito, uma coletiva deveria servir para ele dizer qual vai ser a iniciativa que será tomada pela prefeitura no sentido de sanar o problema das contratações que não são legais, né? Nós temos no município de Cuiabá 60% de pessoas contratadas, que não é nem teste seletivo, gente. Temos que dizer isso, nem é um teste seletivo. Simplesmente as pessoas mandam o currículo, amigo disso, daquilo, e eles contratam. E o prefeito, eu vi o prefeito legitimando essa prática. Não, ele disse várias vezes, isso é comum, é normal, sempre vai acontecer. Não, a Constituição determina que a administração pública não pertence ao gestor de plantão, ela pertence ao povo, e é por isso que todas as práticas no âmbito da administração pública tem que ser legal, tem que ter transparência, tem que ser pública. Eu não posso contratar ninguém porque é meu amigo, eu não posso contratar ninguém porque A ou B que me apoia pediu para eu contratar. Quando você enche a administração pública de pessoas que estão lá por indicação política, elas próprias, elas se arvoram de um poder que não se submete à lógica da gestão pública, né? Então ela está ali porque alguém indicou ela deve a resposta a esse alguém e não à população que precisa dos serviços. E essa prática generalizada está fazendo com que cargos que não deveriam ser de indicação política estão sendo, por exemplo, coordenação de unidade básica de saúde, coordenação de assistência social, são cargos técnicos que deveriam ser nomeados servidores de carreira, ou técnicos que fazem, por exemplo, atendimento na unidade de saúde. Qual é o sentido de você colocar gente indicada politicamente para cumprir um papel técnico? Onde deveriam estar os indicados políticos? Eu não sou contra a indicação política. A nossa legislação permite isso, e o prefeito falou isso também, mas o que não permite é essa prática generalizada para todos os cargos. O secretário é da confiança do prefeito, os secretários adjuntos são da confiança do prefeito, os chefes no nível estratégico de governo devem ser da confiança do prefeito, mas aqueles que trabalham nas unidades técnicas de atendimento à saúde, educação, assistência social, tem que ser técnico, tem que ser concursado, e não é isso que está acontecendo. 60% de contratados sem teste seletivo, sem concurso, e apenas 40% de concursado. Então, isso tem impacto sobre a vida da população, tem impacto sobre a vida da população que procura os serviços. E o pior, isso tem impacto sobre a imagem dos servidores públicos, porque lá na frente do serviço público, quem está é servidor. E aí, quem responde por isso, inclusive pela má avaliação que a população faz de servidores públicos, são os servidores que estão lutando ali para poder o serviço acontecer. Então, é muito ruim essa instabilidade política e esse patrimonialismo. O que é o patrimonialismo? O patrimonialismo é quando o gestor, que é eleito para fazer a gestão de um bem público, acha que ele é dono desse bem e, portanto, ele pode usar esse bem como ele bem quiser. Não é assim. A administração pública não é um bem privado, é um bem público. E por isso tem regras de utilização. E por isso não pode se transformar num canhão político.
São 6h43, eu estou entrevistando aqui a vereadora Edna Sampaio do PT, para quem começou a nos ouvir ou está chegando agora aí nas redes sociais. Infelizmente, rádio é tempo, né, vereadora? E o tempo corre que a gente nem vê. Caminhando para o final da entrevista, não vou deixar a senhora ir embora sem falar um pouquinho aí dos seus, já tem o quê? Vai fazer 1 ano? 10 meses de mandato? Eu me lembro logo que a senhora foi eleita, eu estava em outro veículo e nós a entrevistamos e a senhora tinha falado dos seus anseios, dos seus desejos chegando à Câmara de Cuiabá. E eu queria que então a senhora falasse um pouquinho, assim, dos seus principais projetos, o que a senhora tem trabalhado agora, projetos importantes que foram aprovados. Sim. Então, estou quase terminando um ano muito cansada. Eu imagino. Porque é um mandato que me exige demais, né? Porque é um mandato que tem um apelo popular, ele tem causas muito diferentes, Sim. né? E causas muito importantes que a gente traz para a Câmara dos Vereadores. Mas eu estou muito feliz, porque eu vejo na atuação do nosso mandato uma forma diferente de fazer política, uma posição que se diferencia das posições que tradicionalmente as pessoas estão acostumadas, né? Nós temos feito um mandato coletivo, realizamos ao longo desse ano assembleias do nosso mandato, nós temos co-vereadores e co-vereadoras, nós temos 94 pessoas inscritas no nosso mandato, que participam da vida do nosso mandato, nós temos assembleias a cada 3 meses e a cada 15 dias nós temos reuniões do Conselho Político, que orienta e que nos ajuda a discutir política e a atuação do mandato. Quando alguma coisa não está legal, as pessoas colocam, fazem críticas, dão sugestões, apoiam a vereadora nas ações que estão sendo desenvolvidas. Então eu me sinto muito realizada por fazer uma política e um mandato que se diferencia justamente por ser um mandato que não é apenas da vereadora, mas de um grupo de pessoas e aberto a todas aquelas que queiram participar e construir. Eu parto do princípio, Ariana, de que política não pode ser feita só pelos profissionais da política, porque a gente deixa nas mãos exclusivas dos profissionais da política que a política se transformou num antro de negócios privados com recurso público. Então, a gente precisa se interessar pela política, participar da política, compreender a política, para que a gente possa fazer o melhor juízo daqueles que estão na política. Ao mesmo tempo, eu estou feliz também pelas pautas que nós levantamos. No primeiro momento, a Assembleia do nosso mandato definiu que a prioridade seria a vacinação e a luta pela renda das pessoas mais pobres. Então, eu passei o ano inteiro fazendo essa luta e acho que na vacinação a gente teve um papel importante na descentralização dos postos de vacinação, né? Nós lutamos muito para isso. Brigaram bravamente, a gente lembra. Exato. Então, brigamos muito para isso e isso também foi um resultado positivo do nosso mandato. Além disso, a questão da renda, que é algo que a gente brigou muito esse ano todo. Finalmente, nós tivemos duas manifestações do Executivo para mandar o projeto de renda na casa. Nós entramos na Justiça para que o Poder Judiciário obrigasse o governador e o prefeito a combinarem, a articularem uma política de transferência da renda. Infelizmente, nós não pudemos contar com a Justiça nessa pauta durante esse ano todo. Sim. Nosso pedido foi negado. Ou foi simplesmente ignorado, mas a nossa gestão, o diálogo, a conversa, a cobrança, a insistência sobre a questão da renda fez com que o Poder Executivo encaminhasse o projeto de renda agora, que está para votação na Câmara Municipal, e eu fiquei muito feliz com isso, porque isso é uma conquista do povo mais sofrido da nossa cidade. Sim. Também atuamos muito na defesa das mulheres, porque afinal de contas, uma vereadora, mulher, feminista, que vem das lutas e dos espaços sempre dominados por homens, sabe bem o peso que tem o machismo na atuação das mulheres nos espaços da política. Então, apresentamos o projeto que foi, para mim, um projeto da maior relevância, que é a questão da menstruação sem pobreza tabu, menstrual, né, da enfrentamento à pobreza menstrual, que é um tema invisibilizado, porque, afinal de contas, quem domina a política são os homens e os homens não menstruam. E não sabe o quanto é difícil para as mulheres pobres, sem renda e sem condições, ainda mais agora, enfrentar a pobreza menstrual. Agora nós estamos com uma emenda parlamentar para poder criar uma fábrica de absorventes no presídio Ana Maria Couto, aqui, articulado com o sindicato, com uma ONG voltada a trabalhos com mulheres, né? Também criamos aprovamos um projeto no edital nacional do Fundo Amazônia, conseguimos R$40 mil para poder
criar uma horta comunitária urbana, envolvendo as pessoas em situação de rua e as pessoas afetadas pela hanseníase aqui no município de Cuiabá. Sim. Também apresentamos emendas sobre isso. Com as mulheres também nós apresentamos o projeto do aluguel social para as mulheres vítimas de violência, que ainda está em tramitação. Apresentamos o projeto de igualdade racial, o Estatuto da Igualdade Racial, que já tem parecer favorável das comissões, e agora a gente vai para votação na sessão da Câmara, né? Então, assim, foram muitos os trabalhos que nós fizemos ao longo desse ano. Temos também o projeto de combate às queimadas, que ainda não foi para a pauta, mas nós estamos fazendo a gestão também sobre isso. Fizemos várias discussões, audiências públicas, oitivos, acompanhamos mulheres, porque eu vou falar para você, Ariana, é tanta falta de direito que as pessoas têm, são tantas as necessidades das pessoas, que o nosso gabinete funciona como uma espécie de defensoria também. Nossa. Então, muitas vezes, nós temos que pegar causas que poderia ser objeto da defensoria pública, mas que a gente não consegue se desvincular por conta da emergência, da urgência da vida das pessoas. Então, mulheres vítimas de violência, mulheres sozinhas, idosas, em situação de vulnerabilidade, que tinham problemas com as suas contas de energia, de água, são questões que foram sendo trazidas para o nosso mandato. Então, o nosso mandato, eu falo que é uma locomotiva. A gente trabalha muito, nós temos uma equipe que é muito dedicada, porque também é uma equipe de militantes, de jovens, a maioria, né? Sim. Que sabem, já trazem essa ideia da importância de ocupar esses espaços e fazer com que o direito das pessoas sejam atendidos, ouvidos, sim, ou pelo menos levados adiante. É isso, então é muita coisa. Com mais calma, a senhora vai voltar outro dia e a gente vai falando aos pouquinhos dos seus projetos. Agora são 6h50, lá em Barra do Garças são 7h50. Vereadora Edna Sampaio, muito obrigada pela disponibilidade de nos atender nesse horário, e o microfone da Conte está sempre à sua disposição, e volte muitas outras vezes. Foi um prazer. Eu que agradeço, é muito importante para qualquer pessoa que esteja num espaço público poder se comunicar com a população e ter esses espaços abertos para que as pessoas também nos conheçam melhor e saibam o que a gente está fazendo. Muito obrigada pela oportunidade. Viu? Obrigada. Obrigada aos ouvintes também. Obrigada. Intervalo.